quando eu entendo o sacrifício de Jesus, e portanto eu me identifico com a morte dele. Paulo diz, estou, pois, crucificado. Ele está dizendo, eu morri com Cristo, por isso agora eu posso viver a vida de Cristo. Por isso que na vida do homem, da mulher, que querem servir a Deus, há um ponto, há um momento, em que eu posso ter nascido em família de terceira ou quarta geração de gente que serve a Deus. Se eu não tiver o meu próprio encontro, onde eu entrego a minha vida para Deus, com conhecimento, com entendimento, a respeito da obra de Jesus, quando Ele diz, essa aliança agora é feita no meu sangue, ela é garantida, não é por aquilo que você está dizendo, e amanhã você muda de ideia. Deus sabia que se nos deixasse a sós, nós íamos fazer como Adão e Eva fizeram, nós viraríamos as costas para Deus. Por isso que na nova aliança, além de operar perdão, o que Deus faz? Põe o penhor, Ele coloca o selo, que garante que aquilo que Ele fez, vai chegar até o final aonde Ele deseja. Qual é o penhor, qual é a garantia que Deus deu, para que a gente possa cumprir aquilo que Deus diz que vai fazer através de nós? Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, aí a Bíblia diz o quê? É o Espírito de Deus em mim, que me convence a respeito do quê? Pecado. Ele me mostra que a minha vida sem Deus, tem como final o inferno. E que o homem sem Deus, não é capaz, nem mesmo, pelo seu próprio desejo, de construir por mérito chegar. Não adianta alguém falar assim, eu vou viver uma vida moralmente ajustada, eu quero fazer só o bem, eu quero me dedicar. Se eu não tiver Cristo na minha vida, essas coisas vão ser insuficientes para transformar a minha vida na raiz, porque muito mais vai ser uma mudança de comportamento e não uma mudança de natureza. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós estávamos agora lá no encontro tribal em Macapá, ou cidade quente. E num debate que a gente estava tendo numa mesa lá, alguém disse, Deus quer mudar o nosso comportamento. E é verdade, Deus quer mudar o nosso comportamento. Há coisas na nossa vida que precisam ser abandonadas. Mas para que nós entendamos o que Deus e como Deus quer operar na nossa vida, Deus não quer apenas nos treinar num novo comportamento. Porque até os animais, se a gente treiná-los, eles acabam adotando um comportamento diferente que eles tinham. O cachorro fazia xixi na sala e agora não faz mais. Ele foi o quê? Treinado. Mas a natureza dele foi transformada? Não. O que Deus quer primeiramente fazer na nossa vida é transformar a nossa natureza. E portanto, e por consequência, automaticamente começa a transformar o quê? O nosso comportamento. Tem muita gente adotando um comportamento pseudo-cristão, mas não mudou o seu coração, não deixou que Deus operasse a sua vida, ainda está trabalhando na periferia da sua relação com Deus. É alguém que tem Deus na sala de visita, é alguém que tem Deus no alpendre. Alguém se lembra o que é alpendre? Os mais jovens não têm nem ideia o que significa um alpendre, né? Na varanda, trata com Deus do lado de fora, não no lugar da intimidade. Tem gente que acha que Deus não está vendo todas as coisas, que não conhece todas as coisas. Mas quando eu entendo que Deus é onisciente, ou seja, Ele tem ciência, conhecimento de todas as coisas, eu percebo então que não adianta eu mudar apenas o comportamento, porque Deus não se impressiona com o nosso comportamento. Porque muita gente vai chegar para Deus e vai dizer, em seu nome expulsei demônio, em seu nome curei os enfermos, em seu nome alimentei os pobres. E o que Deus vai dizer? Eu não te conheço. Então nós não podemos mais pensar que na nova aliança há lugar para religiosidade. Não, mas eu frequentei o culto, eu assisti culto todos os domingos, eu era dizimista fiel, eu orava, eu jejuava. Deus diz, e aí? Só poderá ver o reino de Deus quem nascer de novo. Não nascido
da carne, não nascido do sangue, mas agora nascidos de Deus. E aí quando Paulo começa a escrever sobre isso, a gente começa a entender então o que ele está querendo dizer sobre essa nova e superior aliança da nossa vida. E se você for lá passa para frente da sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 3, verso 4 em diante, diz assim: dizemos isto por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base, presta atenção nisso, a nova aliança tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. Agora veja só o que o Paulo escreve: a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu, e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior é ainda a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Então agora o Paulo está escrevendo o seguinte: amigos, irmãos, e aquele povo conhecia bem a respeito de servir a lei, e ele estava lá dizendo: olha, aquela lei que nós recebemos, que foi gravada em tábuas de pedra, foi revestida com glória. Deus deu aquilo para Moisés num momento glorioso, mas era algo que vinha se apagando. Em outro momento dizia o quê? Que Moisés cobriu a sua face para que o povo de Israel não visse que a glória de Deus estava se apagando no rosto dele. Mas aí ele está dizendo, mas mesmo assim ela era gloriosa. Mas agora, aquela que era a antiga aliança foi substituída por uma muito mais excelente, e agora revestido de uma glória imensurável, acima de tudo aquilo que a gente imagina. Então ele está dizendo, andar segundo a nova e superior aliança. Ele diz assim, essa é a nossa confiança, verso 5, em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas a lei do Espírito de Deus. Então, amado, quando nós estamos aqui juntos, celebrando o nome de Jesus, é para entender de uma vez por todas, que não foi o meu braço, não foi a minha capacidade, não foi a minha religião, mas foi a bondade e a misericórdia de Deus que me alcançou. E quando eu entendo que foi Deus que me escolheu, foi Deus que se aproximou de mim, porque a Bíblia diz o quê? Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. A Bíblia fala a respeito da nossa fragilidade como homens, da nossa incapacidade de assumir um voto, uma palavra e cumprir. Nós falhamos com as pessoas que mais amamos. Nós queremos desejar o bem, de repente lá no nosso coração está cheio de quê? De trama, de maledicência, de fofoca, a respeito das pessoas que gostamos. Da onde vem isso? Da minha natureza sem Deus. Como é que eu vou vencer isso? Quando eu me deixo levar pelo Espírito de Deus e entenda que Deus que vai operar na minha vida. Quando eu começo a entender que Ele quer mudar, não apenas o meu comportamento, o meu exterior, mas agora Ele quer que eu tenha a noção e o conhecimento a respeito de uma aliança, que não foi feita de qualquer maneira, não foi feita em pedras, mas foi feita no sangue do Filho de Deus. Isso custou um alto preço. O justo morreu no lugar do injusto. Você sabia que aquela morte, a Bíblia diz que maldito o que morre no madeiro. Quem morria, quem era sacrificado, quem era colocado numa cruz, era morte de maldição. Jesus se fez maldição, o abençoador,
o autor da vida, se fez maldição no meu lugar, no seu lugar, para que Ele pudesse nos abençoar de maneira eterna. Ele sofreu sobre si as nossas dores, para que nós pudéssemos viver as suas alegrias, os seus contentamentos, as suas vitórias. Quando eu começo a entender isso, amado, eu sou curado. Tem muita gente enferma na vida da igreja, com doenças psicossomáticas, gente que está ficando louca, maluca, de fato, porque começam a perceber, e já deveriam ter percebido há mais tempo, mas começam a pensar que vão ser capazes de enfrentar todas as coisas no seu braço forte. E aí, quando a vida não lhes dá o que imaginam que merecem, quando eles não são capazes de obter o resultado que eles gostariam de obter, o que acontece? Eles adoecem. Mas quando eu entendo que é graça de Deus, que é bondade de Deus, isso produz na minha vida o quê? Descanso. Primeira coisa, o nosso esforço, a Bíblia diz, é entrar no descanso de Deus. O nosso esforço não está em tentar cumprir a lei, porque a lei, o que diz lá, o que Paulo falou? A lei mata, mas o Espírito, fala assim, o Espírito vivifica. Então eu preciso do Espírito de Deus na minha vida, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Voltamos de novo para a palavra de Deus, que ele diz, falando entre vós, em salmos e hinos espirituais. Sabe o que ele está dizendo? Fala assim, enche os seus lábios da palavra de Deus, enche os seus lábios de adoração, que significa o quê? Cantai com alegria, celebre o Senhor, enche o seu coração das promessas, olha para aquilo que está escrito na palavra de Deus, retenha no seu coração e manifeste a sua gratidão através dos seus cânticos de louvores. Por isso, a importância do momento em que nós nos reunimos para cantar adoração, louvores a Deus. É nesse momento em que eu sou inundado pelo Espírito Santo de Deus, quando nós conversamos entre os outros, não dos problemas do Brasil, não das dificuldades que nós estamos enfrentando no trabalho, quando nós olhamos para a vida da lei, quando nós olhamos para o nosso braço, a nossa capacidade. E aí é importante, há uma passagem que está aqui em Gálatas, olha só, Gálatas 4, está dizendo agora, o Paulo está escrevendo para nós, que nessa nova aliança, não é fruto da nossa obra, não é fruto do que eu sou capaz de fazer, mas é fruto da obra de Deus por nós. Olha só que interessante, deixamos de ter a nossa obra para Deus, no sentido de ganhar o céu, e Deus faz a sua obra do céu, de maneira a nos levar para o céu. Entende a diferença? Deus vem nos resgatar. Por quê? Porque não há nada, você pode ser a pessoa mais dedicada, mais bem intencionada, não há nada na minha vida ou na sua vida, que vai nos tornar capazes de nos achegar a Deus e merecermos a sua presença. Ninguém vai conquistar o céu pelo regulamento. E qual que é o nosso problema? Muitas vezes julgamos as pessoas pelo regulamento, avaliamos as coisas pelo regulamento, pela lei. Mas quando Paulo escrevendo aqui aos Gálatas, uma vez mais, ele diz assim, verso 21, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu